Eu sou a Valéria, sou uma das coordenadoras da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Eu sou Ariovaldo Ramos, sou um dos coordenadores da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. A Frente de Evangélicos é um movimento que nasce em 2015 para 2016, protestando contra o impeachment por reconhecer nele um golpe de Estado. A grande inovação desse movimento é que ele parte de um grupo de evangélicos, ele parte de crentes em Cristo que não gostaram de ver a sua fé sendo usada nem pela bancada evangélica, nem pelo presidente da casa, o Eduardo Cunha, na época, sendo instrumentos e instrumentalizadores daquele golpe. É um movimento voluntário, organizado em cerca de 20 estados brasileiros. Nós nos representamos a nós mesmos, os evangélicos que fazem parte deste movimento. E por que a gente manteve o nome evangélico e fez questão do nome evangélico? Porque nós decidimos nos contrapor à chamada bancada evangélica, que se dizia representante da igreja evangélica e, portanto, dos evangélicos. Nós saímos, então, mobilizando, reunindo pessoas, reunindo crentes preocupados com a defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, preocupados em promover justiça e preocupados, sim, como a Bíblia nos ensina, com o direito da viúva, do órfão e do pobre, entendendo que é isso que agrada a Deus. Então, nossa reação e nosso protesto evolui de um protesto para uma luta pelo direito humano. Essa é a nossa missão, levar uma formação para a base de tal maneira que a igreja evangélica não possa ser manipulada por fake news, por ações deliberadamente desonestas. Temas que trabalhamos são a Bíblia e o direito à terra, a Bíblia e o direito à moradia, a Bíblia e a situação da mulher, a Bíblia e a questão da infância. A gente sabe que a Bíblia de fato tem todas as respostas. Como crentes que somos, acreditamos sim que a Bíblia carrega respostas que são importantes, tanto para a nossa vida pessoal, quanto para essa vida coletiva. Estaremos prontos para dar razão a todos que nos perguntarem sobre por que cremos e por que lutamos por um Estado de direito, por um Estado de democracia, por um Estado de liberdade. Que sejamos aqui irmãos em Cristo, uns segurando os outros, trabalhando na promoção da democracia, do direito e da justiça.
Pois é, nós estamos diante de um quadro angustiante. Recentemente ouvimos da morte de um menino de 14 anos, João Pedro, que estava na sua casa e a polícia entrou de forma absolutamente atabalhoada, antidemocrática, violenta, e matou o menino em casa. E depois tirou o menino de casa e os pais mais tarde souberam que ele estava num instituto médico legal. O que está acontecendo? Por que a polícia continua matando, e matando principalmente os pretos e pretas? A Bíblia diz, lá em Gênesis, capítulo 4, versículos 9 e 10, o seguinte: Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz de teu irmão clama da terra a mim. Então, a história de Caim e Abel é conhecida em todo o mundo, cristão, de forma bastante contundente. O primeiro assassínio que se tem registrado na perspectiva judaico-cristã. E a pergunta de Deus a Caim foi emblemática: onde está o teu irmão? E a partir dessa pergunta, Deus trata o relacionamento entre todos os seres humanos. Nessa perspectiva divina, todos os seres humanos são irmãos. Ou seja, esse termo irmão, no Novo Testamento, passa a ser tratado como o próximo. Então, a ideia do próximo, como Jesus disse, explicando ao doutor da lei de quem ele devia ser próximo, ou seja, de quem o doutor da lei devia ser irmão, que o doutor da lei deveria ser irmão de todos aqueles que o doutor da lei visse que precisavam dele. Então, essa palavra, o próximo, no Novo Testamento, é a retomada desse conceito da fala de Deus a Caim: onde está o teu irmão? Porque a partir daí, todo relacionamento humano é tido por Deus como um relacionamento entre irmãos. Por quê? Na perspectiva divina, a humanidade é uma comunidade em absoluta unidade, uma comunidade de irmãos e irmãs, uma comunidade de fraternidade, de sororidade. É uma fraternidade e uma sororidade. Ponto. Então, Deus não olha para nenhum ser humano em relação a outro como se eles fossem estranhos entre si. Não são. Não são. Qualquer ataque de um ser humano ao outro é tido por Deus como um ataque a um irmão, a uma irmã. Então, a pergunta de Deus continua: onde está o seu irmão? Onde está a sua irmã? O Senhor estava fazendo essa pergunta a Caim porque Caim tinha matado seu irmão, tinha cometido o primeiro assassinato. E o sangue de Abel clamava a Deus por vindicação, por justiça, por reparação. E Deus, então, pergunta a Caim com o objetivo de levantar não apenas a questão,
mas despertar a consciência de Caim para o que ele fizera. Onde está o teu irmão? Caim, então, responde dizendo que não é tutor do irmão dele. E Deus diz, o que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama a mim. Muito bem, vamos começar a conversar sobre esse tema. Antes, deixa eu só avisar para você que sempre nos acompanha uma novidade. A partir do programa do próximo sábado, nós vamos estar ao vivo no YouTube. Então, você que nos assiste e que se tornar membro do YouTube vai poder nos assistir na quinta-feira, por volta das 16 horas, ao vivo no YouTube, ok? Muito bom. Nós estamos aqui hoje com a estreia da Valéria, Nilza Valéria, que fala conosco do Rio de Janeiro. Muito bem-vinda, Valéria. Muito bem-vinda. Valéria, como eu, é uma das coordenadoras da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Valéria, afinal de contas, o que foi que aconteceu aí no Rio de Janeiro? Mais uma vez, a gente teve uma morte, como centenas de outras mortes inexplicadas, ou melhor, explicadas pelo modo da polícia operar. E não se encerrou nela, né? A gente fala do João Pedro, lembrando que ontem, hoje de manhã, se divulga mais uma morte de um outro João na Cidade de Deus, da mesma forma. Então, o que houve ali naquele dia no Salgueiro, em São Gonçalo, foi mais uma operação, surpreendentemente dessa vez, da Polícia Federal com a Polícia Civil. A Polícia Federal foi parceira da Civil nessa operação. Eles alegam estarem cumprindo mandados de busca e apreensão na comunidade. Entram na casa, os pais do menino rebatem a ideia inicialmente divulgada pela polícia de que os bandidos que seriam o alvo da ação tinham entrado na casa. Então os pais do menino rebatem essa ideia. A polícia entra, a polícia atira. Líderes comunitários contaram 72 marcas de tiro na parede da casa. Era a casa, se não me engano, dos avós do João Pedro. Ele estava ali com outros adolescentes, outros primos cumprindo a quarentena. A polícia retira o corpo, como todo mundo está acompanhando a história. A família fica numa busca desesperada por onde o menino possa estar, até que encontra o corpo do menino na IML. E há alguns detalhes que mostram o requinte de toda essa política baseada na morte, né? Os meninos que estavam ali brincando naquele momento tiveram todos os celulares apreendidos pela polícia quando retira o corpo. O próprio celular da vítima também é apreendido pela polícia quando o corpo é retirado. E então a gente vai confirmando, apesar de grupos e de todos nós estarmos insistentemente fazendo a denúncia dessa política de combate a drogas que tem se convertido ou tem revelado ser uma política de combate à vida negra, né? Porque são os negros que vivem nessas periferias, são os negros que vivem nessa comunidade de maior número, e aí a gente tem uma questão histórica de que porque os negros estão nesse lugar. A morte do João Pedro é mais uma na conta desse Estado que chamamos de genocida por conta dessa política que prevalece da força contra essa população, contra essa juventude preta, contra meninos e contra crianças, porque são balas sempre perdidas que encontram esses corpos nessas operações. Então, o que sabemos, para além disso, é que a investigação agora segue o seu curso e mais uma vez, a gente, com todos os movimentos, vai ficar atento ao curso dessas investigações e dessa vez
a gente minimamente celebra algo que a gente não tem celebrado e que talvez celebrar de fato não seja a palavra certa. E o que eu quero dizer é que houve um reconhecimento imediato da inocência do João Pedro, porque além de morrer, a juventude negra, os meninos negros morrem e costumam ter suas reputações assassinadas junto com eles. Então, sempre aparece alguém, sempre se forja uma imagem querendo dizer que se aquele menino morreu é porque de alguma forma ele merecia. E a história do João Pedro talvez seja para a gente uma esperança de que não é possível matar a reputação de um menino de 14 anos como mataram a de tantos outros jovens e adolescentes nessa guerra. O reconhecimento imediato da inocência dele, de que ele era uma criança brincando em casa, no quintal de casa, significa para a gente o destaque de que as vidas precisam ter, né? De que a vida desses meninos precisam ser preservadas e que eles são a história que eles carregam. Muito bem. Então, Davi, a Polícia Federal, que está sendo acusada de proteger o senador Flávio Bolsonaro, entrou numa periferia e matou um menino de 14 anos que estava em casa. Como é que aí a gente, como pastor, reage a uma coisa dessa, Davi? Olha, essa semana, boa tarde, Ari, Nilza, Valéria, William. Essa semana é uma semana muito pesada, não só por tudo que a gente já vem vivendo há mais de 2 meses, mas para mim tem sido uma semana de muito luto. Um dia desse, no mesmo dia, nós chegamos a 1.179 mortes pelo Covid em um só dia. 1.179 cadáveres por conta dessa pandemia e, em parte, por conta da irresponsabilidade do governo federal no trato da saúde pública e do respeito pelos que estão sofrendo. No caso do João Pedro, ele não está sozinho. Só no Rio de Janeiro, segundo eu li, esse ano, pelo menos 4 crianças assassinadas. Ágata, de 8 anos. Caiuã, de 11 anos. Cauê, de 12 anos. E agora o João Pedro, com 14 anos. Eu me remeto ao texto do início do Evangelho, quando Jesus nasceu, e que a guarda herodiana, que parece que se repete na Polícia Federal, na Polícia Civil, na Polícia Militar, no Rio de Janeiro e por esse Brasil afora, uma verdadeira guarda herodiana que promove genocídio, principalmente de meninos e jovens pretos. A coisa que a gente pode voltar é o texto de Mateus, onde um grito, que eu quero parafrasear dizendo, um grito se ouve no Salgueiro, em São Gonçalo, choro e grande lamento. É Rafaela, mãe de João Pedro, que chora seu filho e não quer ser consolada porque eles não existem mais. Nós temos que continuar a luta por uma polícia humanizada. Há muito que já deveria ter sido extinta a militarização da polícia e prepará-la para ser uma polícia de Estado que serve e protege. Nós estamos há décadas atrasados com isso. E, por conta disso, nós temos uma polícia que só serve para controlar a população pobre. E, geralmente, nos ambientes pobres, o que nós temos são os nossos irmãos negros. Como você disse, Ari, eles são nossos filhos também. Eles são nosso próximo também. Nenhum homem é uma ilha. Como disse o poeta John Donne, os sinos que estão tocando pelos mortos
tocam por nós também, eles dobram por nós, porque são nossos filhos que estão morrendo nesses assassinatos. William, esse país é um país racista? Só indo ali. Os fatos mais do que comprovam. Há cerca de quase 130 anos, os pretos não eram nem reconhecidos como seres humanos. Isso oficialmente. Oficialmente pelo Estado e até mesmo por algumas teologias. Era tido como um produto, como um objeto. Não era reconhecido como alguém, como um ser humano. Infelizmente, isso, tudo que nós vivemos hoje é uma consequência histórica, como já disse a Valéria, e aproveitando, dando o bem-vindo a ela, desse histórico criminoso que há na nossa nação, que há no Brasil. Infelizmente, nosso histórico não é nada cordial, nosso histórico não é bom. Nós não somos um país de paz. A nossa história revela que nós somos um país verdadeiramente de guerras, e muitas guerras. E o povo preto, ele é consequência, tudo que ele vive hoje é consequência de uma desigualdade, e principalmente desse racismo, que já está na nossa estrutura, que faz com que vivenciamos hoje um racismo estrutural, totalmente estrutural. Nós, quando olhamos as Escrituras, um texto que tu leste, fica claro para a gente. A teologia nos ensina que quando Deus vai fazer um questionamento, quando Deus pergunta, não é porque ele quer saber, já que ele é Deus, então ele sabe de todas as coisas. Na realidade, não é para gerar uma ciência, a divindade, mas para que nós tenhamos algum tipo de ciência. E qual é a ciência que Deus está trazendo para nós? Qual é a ciência que Deus está trazendo para a gente quando ele pergunta onde está seu irmão? A ciência que Deus quer que nós tenhamos é que nós vivemos em uma comunidade e somos responsáveis uns pelos outros. E, infelizmente, aquilo que Martin Luther King disse, do seu sonho de que os seus filhos não deveriam ser julgados pela cor da pele, ainda continua sendo sonho em muitos lugares em nosso país. Vamos continuar a conversar sobre isso daqui para frente. Vamos ter um intervalo e voltamos já. Muito bem, estamos aqui de volta conversando sobre por que pretos e pretas não são tratados como irmãos e irmãs aqui no Brasil. Estamos analisando o recente assassínio de João Pedro em São Gonçalo, vítima da violência policial, uma conjugação de forças, Polícia Federal e Polícia Civil, e a violência de sempre, a virulência de sempre, o desrespeito de sempre, o assassinato de sempre. Precisamos tratar disso. Valéria, você que está aí próxima das notícias por ser uma jornalista, você descreve essa ação do Estado como intencional ou você reputa isso à indisciplina dos agentes do Estado, do agente eventual do Estado, como o policial militar, agora o policial federal, o policial civil? Isso é intencional? Isso é uma política de Estado? Tem força para ser pensada como uma política de Estado? Ou é falta de treinamento, acidental, desespero, sei lá, do agente de Estado?
A intencionalidade contra os negros, ela está presente desde o primeiro momento, né? Desde quando éramos escravizados por aqui, havia uma intenção sempre nos anular. O racismo estrutural que o William colocou aqui nessa roda de conversa é o racismo também institucional, né? As nossas instituições e todo o nosso sistema é feito para dizer que o negro vale menos, né? Para que essa vida negra ela é menos elegível, que essa vida negra é menos importante, que essa vida negra é mais feia, ou que essa vida negra é a vida comum. Então, o que eu percebo é que a intenção está desde sempre contra nós, né? Contra os negros. E então há sim uma intenção do Estado, e percebo isso ao longo da história, em anular as nossas vozes e tombar os nossos corpos. Além de anular as nossas vozes, é de tombar os nossos corpos, e é assim que esse sistema, lamentavelmente, funciona. Davi, você vê isso na igreja também, ou a igreja está conseguindo ser, de fato, nesse caso, sal da terra e luz do mundo? A igreja evangélica, maiormente. A igreja evangélica brasileira, ela nasce dentro da sociedade. Não podemos negar, como o pastor Marcos Davi, nosso companheiro e esposo da Valéria, escreveu há anos o livro Da Religião Mais Negra do País, que ele defendia a verdade evangélica, abriu um espaço de expressão para o negro e para a negra nas igrejas evangélicas. Mas, ao mesmo tempo, não foi para a sociedade defender e denunciar esse racismo estrutural, que está, como José de Souza fala, não é possível que um país com quase 400 anos de escravidão não reflita isso nas relações hoje nas instituições. Nós somos um país de mentalidade escravocrata. Então, a igreja deixou de ser sal e luz quando deixou de denunciar, quando deixou de trabalhar para que esse projeto de eliminação da pessoa negra, da sua voz e da sua vida, aparece na sociedade. É interessante que até alguns dos nossos irmãos negros e negras nas igrejas, eles assumem um discurso embranquecido, um discurso de que não há racismo, um discurso de que não há discriminação, e muitas vezes negam suas próprias origens a partir do discurso teológico, que aprendem ou que são submetidos a ele. Por isso, eu creio que ainda temos um caminho muito longo, onde a igreja precisa lutar para que negros e negras tenham o mesmo espaço e o mesmo valor na nossa sociedade. William, você é um pastor negro, você é um pastor que vale menos? Você já percebeu esse tipo de comparação ou de tratamento desigual a partir da sua posição pastoral? Sempre, sempre. Infelizmente, como eu disse anteriormente, estamos ainda nos sonhos do Martin Luther King. Aproveitando esse histórico todo que a Valéria trouxe para a gente escuta tanta coisa hoje em dia nessa polarização e, infelizmente, algo que entra no coração da gente é questionar essas pessoas que acham que vale tudo para poder pegar um outro ser humano que está em ato de marginalidade, ou um marginal.
o meu questionamento para essa pessoa até seria: você talvez você daria o seu filho, a vida do seu filho, você daria a vida do seu filho em troca da prisão de uma marginal? Você daria a vida do seu filho em troca da prisão de um marginal? Eu creio que não. Então, por que a vida do preto pobre pode ser dada em troca? Por quê? Por que vale menos um ser humano que é criado à imagem de Deus só por causa da cor da pele? Como nós sabemos, o racismo, ninguém nasce racista, se aprende. A Valéria colocou bem, isso é institucional. E é uma questão cultural tão gigantesca que nós vemos isso na televisão e hoje até mesmo na internet. As notícias, quando são dadas, a cor da pele influencia a maneira como vai ser chamado o ato do delinquente ou do indivíduo. As ações de cada um, o que vai determinar, o que vai adjetivar as ações de cada um, infelizmente hoje no Brasil ainda é a cor da pele. O salário que cada um recebe, o que vai determinar não é a competência pessoal, mas infelizmente a cor da pele. E isso são fatos. Isso são fatos. Quando olhamos o Brasil é o segundo maior país negro do mundo. E quando olhamos as bancadas de jornais na televisão, quando olhamos atores, quando olhamos o nosso Congresso Nacional, nós vemos que essa realidade ela não encontra espaço nesses entes que eu acabei de descrever. Infelizmente, o povo preto tem que viver uma resistência. E como vocês sabem, eu sou pentecostal. Pentecostal, ele tem experiência com Deus. E eu lembro, tenho aqui uma fala do Martin Luther King de uma experiência pessoal, uma experiência, eu vou chamar de pentecostal, que ele teve com Deus. Martin Luther King ele disse que pareceu-me que, naquele momento, pude ouvir uma voz dentro de mim dizendo, quando ele estava se questionando e orando a Deus sobre se ele continuava ou não nessa luta, no início da sua luta contra o racismo. Ele questionou a Deus se ele estaria no caminho certo ou não. E, segundo Martin Luther King, Deus chega para ele e diz: Martin Luther King, levante-se em nome da retidão. Levante-se pela justiça. Levante-se pela verdade. Saiba que estarei com você até o fim do mundo. Martin Luther King disse que ouviu a voz de Jesus dizendo, calmamente, que ele deveria continuar lutando. Ele prometeu, disse o Martin Luther King, ele prometeu que jamais me deixaria, nunca me abandonaria, eu nunca estaria só, nunca estaria sozinho. Ele prometeu nunca deixar-me sozinho. Muito Deus bom. Vai nos deixar nessa. Muito bem, gente. Você que sempre nos acompanha, eu queria deixar com você isso. Vigie-se e vigie todos os relacionamentos. Porque uma das coisas que empodera esses assassinos é o racismo que eles encontram na sociedade, de modo geral. Eles têm a certeza de que ninguém vai prestar muita atenção, porque, afinal de contas, é só mais um preto, é só mais uma preta. E isso, meu irmão, minha irmã, isso, meu amigo, minha amiga, é comigo e com você. Nós todos temos de denunciar o racismo e vigiar o racismo, a prática do racismo em todos os lugares, a começar de nós mesmos. Isso é conosco, em nome de Jesus, daqui para frente.